querido amado ouvinte da Rádio Louvarte, mais uma vez, estamos aqui para trazer uma palavra e eu também não sei se você está nos ouvindo pela Rádio Louvarte ou pelo nosso canal no YouTube, mas seja lá onde você está nos ouvindo nesse momento, continue aí ouvindo, não saia, não desliga aí o teu aparelho, seja lá o teu tablet, o teu celular, o teu PC. Hoje iremos trazer uma mensagem que fala sobre a ingratidão. É um assunto atual em que vivemos hoje na sociedade. Hoje vivemos em uma sociedade ingrata, né? Ingratidão hoje predomina. E para tratar desse assunto hoje, eu trago a irmã Bárbara, que vai trazer uma palavra poderosa para você, amado e querido ouvinte. Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus esteja sobre cada ouvinte, sobre as nossas vidas. Hoje, como o irmão já falou, vamos falar sobre a gratidão e a ingratidão. Que nós sabemos que nestes dias as pessoas são muito ingratas. Tem até um ditado que diz que quando nós fazemos 99 e não fazemos uma, aí a pessoa já acha que a gente não presta, não é assim? Então é porque essas pessoas realmente são ingratas, não conseguem agradecer pelaquilo que tem. Conta-se a história de duas famílias ricas. Uma convidou a outra para passar o fim de semana na sua casa, e lá tinha uma deliciosa piscina na propriedade. E no último dia, os filhos estavam brincando na piscina e o mais novo começou a afogar-se, e as outras crianças tentando salvá-la, tentando ajudar, não conseguindo, começaram a gritar. E o filho do jardineiro, ouvindo os gritos, correu, pulou na piscina e salvou a criança. E aí o pai, sabendo dessa história, foi até o jardineiro e disse: "O teu filho salvou meu filho e eu quero recompensá-lo. O que eu posso fazer por ele?" E o pai falou: "Ele fez apenas o que qualquer pessoa faria." Ele disse: "Ainda assim eu quero recompensá-lo." Então o jardineiro disse: "Bom, desde que ele aprendeu a falar, ele tem manifestado o desejo de ser um médico." O homem estendeu a mão e disse: "O seu filho frequentará a melhor escola de medicina que houver na Inglaterra." E ele sustentou a palavra. Passados assim alguns dias, o filho dele sofreu de pneumonia e ele enviou mensagem para todo lugar pedindo que o melhor médico fosse até a sua cidade para salvar o seu filho. E esse médico foi o Dr. Fleming, o descobridor da penicilina. Os seus esforços foram coroados de êxito, e mais tarde Winston eletrizou-se o mundo com a declaração: "Não é sempre que um homem tem a oportunidade de agradecer ao mesmo homem por haver-lhe salvo a vida 2 vezes." Então aquele homem, ele teve a oportunidade de ajudar aquele jovem rapaz que tinha um desejo de ser médico. E talvez, se ele não tivesse feito isso, ele não teria salvo seu filho, porque ele que descobriu a penicilina, que ajudou no tratamento da pneumonia para a cura do seu filho. Então muitas vezes a ingratidão, ela não nos dá bênçãos. Às vezes a gente acha até que naquele momento a gente recebeu alguma coisa de bom, mas lá na frente a gente vai ver que a gente perdeu muita coisa que poderia ter ganho, mas se tivéssemos sido apenas agradecidos. Então se aquele homem não tivesse agradecido, talvez tivesse perdido o seu filho. Então a gratidão, ela nos traz coisas esplêndidas, maravilhosas. Eu quero considerar com os irmãos capítulo 17 de Lucas, agora do verso 11 até o 19, que nos diz: "De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?
Disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você tem sido grato? Como é doloso ser tratado com ingratidão por pessoas que amamos. Uma pessoa ingrata nunca é satisfeita, ela sempre quer mais. E a natureza humana, ela é ingrata desde o jardim do Éden. Lembra que Jesus fez aquele jardim maravilhoso para Adão e Eva? Aí plantou diversas árvores com frutos esplêndidos e disse assim: vocês podem comer de todos esses, menos aquele do conhecimento do bem e do mal. Porém, eles desobedeceram, eles foram ingratos, receberam tudo, mas queriam o que não podia. E assim foi. Por isso que nós somos ingratos por natureza. E agora eu quero considerar com os irmãos um texto como vivia os leprosos no templo de Jerusalém. A palavra lepra era usada para designar muitas doenças de pele, não só a hanseníase. Era considerada de cura muito difícil, por isso os portadores da lepra viviam isolados, fora da cidade, e quando precisassem andar em público tinham de tocar um sino e avisar os demais que ali ia passando o impuro, para que ninguém se aproximasse dele. Quando um portador desse tipo de doença de pele parecia curado, tinha de apresentar-se aos sacerdotes, que eram os examinadores designados para proteger os interesses da sociedade. Somente eles poderiam autorizar os indivíduos curados a andar no meio dos demais e conviver socialmente. Então essa era a situação dos leprosos. Quero que vocês guardem essa mensagem, esse texto na mente, de como viviam os leprosos, para mais na frente nós focarmos um pouco nele. Vamos ver agora a diferença entre os 9 leprosos ingratos e o único leproso grato. A diferença é que os 9 leprosos ingratos, eles foram seguir sua vida normalmente e não voltaram para agradecer. Também não receberam nenhuma bênção, além daquela cura física. Já o leproso grato voltou e Jesus disse: a tua fé te salvou. Ou seja, além da cura física, a cura da alma, a salvação. Os 9 leprosos ingratos receberam a cura física, o que eles queriam. E já o leproso grato, ele recebeu além do que ele queria, muito mais do que ele queria. Além da cura física, ele recebeu também a cura espiritual, ele recebeu a salvação da sua alma. E você tem sido grato? Vamos ver algumas características de gratidão e da ingratidão. A gratidão, ela vê, e a ingratidão, ela é cega, totalmente cega. A primeira característica da ingratidão é a cegueira, pois a pessoa ingrata não consegue perceber o que recebe de bom e só vê o que é ruim. Por exemplo, é como se alguém tivesse ganhado um carro novo e junto com o carro veio um arranhãozinho, nem que seja de leve, no carro. Aí a pessoa ingrata olha para o carro e não percebe o valor do carro, e sim o arranhão. Tá entendendo? Então já a pessoa grata não ia nem saber se o carro, não queria nem saber se tivesse amassado. O importante era que tinha recebido um presente. Mas uma pessoa ingrata repara no defeito que veio junto com o presente. E já uma pessoa grata, ela percebe qualquer gesto, até mesmo um bom dia, e por isso agradece. Quantas vezes, nas redes sociais nós colocamos uma mensagem e as pessoas voltam e dizem: como eu precisava daquela mensagem, muito obrigada por essa mensagem. Então pessoas agradecidas percebem até nos mínimos detalhes para agradecer a Deus e agradecer as pessoas também que estão ao seu redor. E como você tem visto as coisas boas que as pessoas fazem, ou somente as coisas ruins? Você repara nas coisas que as pessoas fazem ao seu redor por você? Você tem sido agradecido? Tem um coração agradecido? Conta-se uma história de um garoto que chegou na escola e o professor disse assim: bom dia, você agradeceu a noite? Agradeceu a Deus pela noite que você teve? E o garoto disse: não me aconteceu nada, eu nem ganhei o videogame que meu pai me prometeu. Aí o professor perguntou para ele: e você foi atropelado? Ele disse: não. Você foi assaltado? Também não. Você almoçou? Claro. Você teve febre? Não,
O professor disse: você tinha um montão de coisas para agradecer e fez igualzinho aos 9 leprosos. Foi ingrato. Mas Deus, ele perdoa, né? Porque Deus, ele é puro e tem um amor desinteressado. Apesar da nossa ingratidão, Deus, ele nos perdoa e nos dá a oportunidade de sermos agradecidos. E você? Tem agradecido a Deus quando você amanhece e percebe que está com vida, consegue enxergar a luz do sol, consegue ir até a sua mesa e ter o alimento? Você consegue agradecer a Deus por essas pequenas, aparentemente pequenas bênçãos, mas que são grandes? Porque muitas pessoas estão cegas, não conseguem ver a luz do sol. Outras pessoas não têm o alimento na sua mesa e você tem agradecido a Deus por isso? Porque você tem isso? Ou tem feito igual aqueles 9 leprosos que foram, seguiram e não voltaram para agradecer, esquecendo da sua situação que era antigamente? Ela é esquecida, né? Os ingratos esquecem facilmente das coisas recebidas, e uma pessoa grata lembra facilmente, porque uma outra característica é a ingratidão. Da ingratidão é o esquecimento. Os 9 leprosos esqueceram seu estado, como viviam isolados e que foram curados. Lembra que eu li alguns minutos atrás que os leprosos viviam isolados, longe das famílias, não podiam ver a esposa, não podiam ver os filhos, não estar entre os parentes, não podia estar no meio da sociedade, no convívio social. Pelo contrário, tinha que ficar em um lugar distante, sozinhos, só entre eles mesmo, entre os leprosos. E quando eles precisassem, por algum motivo muito urgente, muito importante, passar pelo meio das pessoas, eles tinham que tocar um sininho e sair gritando que ali havia um imundo, para que as pessoas se afastassem para não pegar a doença. Então, a ingratidão faz esquecer, assim como os 9 leprosos esqueceram como eles viviam isolados daquela forma, como eles viviam longe dos seus familiares, e agora eles receberam a cura. E, no entanto, não voltou para agradecer a Deus. Esqueceu rapidamente como eles viviam. Então, a ingratidão, ela tem essa característica de esquecer facilmente das coisas boas que recebe e não consegue agradecer tudo o que as pessoas fazem ao seu redor. Aqueles 9 leprosos não agradeceram, não lembraram de voltar para agradecer a Deus. Já para o leproso grato, era impossível esquecer aquele que o curara. Uma pessoa grata jamais esquece o seu estado. E aquele leproso, ele tinha um coração agradecido. E ele lembrava de como ele vivia longe dos seus familiares, como ele vivia isolado, sozinho, sofrendo. E quando ele recebeu a cura, ele jamais poderia esquecer aquele que o curara. E ele voltou e começou a dar glórias a Deus. Jesus tirou aquele leproso de uma situação de vergonha, porque tinha que sair, no meio do povo gritando: imundo, imundo, imundo. E aí era uma situação vergonhosa. E Jesus libertou aqueles 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. Não esqueceu. A pessoa ingrata não se lembra do que lhe foi feito, mesmo que tenha sido há um segundo atrás. Porque muitas vezes a gente faz agora, um favor para as pessoas, mas se a gente daqui a pouco, por algum deslize, porque somos pecadores, por algum deslize, nós falamos algo, a pessoa no mesmo instante já esquece daquilo de bom que nós fizemos e aí já parte para outras partes. Então, a pessoa ingrata não consegue realmente lembrar ou ver as coisas boas que as pessoas fazem ao seu redor. A sua mente, ela é bloqueada para não lembrar o que recebe de bom. Pelo contrário, acontece que o que a pessoa fizer de ruim, ela lembra todos os dias e sai espalhando ainda. Fala: fulano fez isso, cicrano, eu precisei, não me ajudou. Mas se uma pessoa ajuda, dificilmente você vê alguém chegando para dizer: fulano me ajudou. Aí vai mais na frente, encontra outra pessoa: fulano me ajudou, fez isso. Mais na frente, fulano me ajudou. Não. Mas se alguém não ajudou, aí o ingrato chega lá o tempo todo. Quanto mais pessoas ele achar para falar, mais pessoas ele vai procurando para falar, porque uma pessoa ingrata consegue só ver as coisas ruins, como foi dito no início, Se 99 você fizer e não fizer o 100, aí você já não presta para uma pessoa ingrata. Então devemos ter cuidado como nós estamos vivendo a nossa vida, se realmente temos sido agradecidos por todas as coisas que temos ao nosso redor. A pessoa grata não esquece, mesmo que quem o ajudou esqueça. Por exemplo, mesmo que alguém me ajude, se eu sou grata, aquela pessoa que me ajudou vai esquecer devido a algum tempo, passar os anos, mas eu
né, que fui beneficiada, jamais deverei esquecer o que me beneficiou. Outro ponto, a gratidão é falar, a ingratidão é calar. O ingrato se cala diante do que recebe de bom, mas abre a boca bem alto para reclamar se falta alguma coisa. A pessoa grata não fica em silêncio, mas diz muito obrigado. Então uma pessoa agradecida consegue agradecer por qualquer coisa, até como eu falei no início, até um bom dia para a pessoa grata. Ela consegue agradecer, dizer muito obrigada pelo bom dia, porque você lembrou de mim, né? Muitas vezes a gente está em casa e manda um bom dia no WhatsApp para uns amigos. Quanto tempo a gente não viu aqueles amigos, mas a gente deu um bom dia, e a pessoa, ele lembrou de mim. Então fica com o coração agradecido e até alegre. Ou também quando nós mandamos mensagens bíblicas que confortam os corações. Então as pessoas agradecidas conseguem ver nas mínimas coisas para poder dizer muito obrigado. E já os ingratos, por mais que receba, não consegue mostrar através dos seus atos a gratidão. Os 9 leprosos ingratos chegaram gritando, pedindo para ser curado. No versículo 13, lembra que eles voltaram gritando, dizendo assim, no versículo 13 do verso 17. Ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então quando eles chegaram, eles não ficaram em silêncios, eles chegaram gritando, pedindo por ajuda, porque eles estavam necessitados, pedindo a cura física. E depois que Jesus o curou, eles saíram e nada lhe disseram, não voltaram, nem sequer olharam para trás para dizer: Jesus, muito obrigado pela cura. E já o leproso agradecido, ele voltou, como nós lemos, ele deu glórias a Deus. Então nós precisamos lutar contra a nossa natureza carnal e ingrata, porque como vimos, nós já somos ingratos desde o jardim. E não é fácil nós exercitarmos a gratidão, mas devemos fazer. Por quê? Porque Jesus ele morreu na cruz para nos dar o benefício e a oportunidade de alcançarmos o céu que foi perdido lá no Jardim do Éden por Adão e Eva. Então Deus ele nos dá a oportunidade de reaver estes direitos. E para isso nós temos que viver aqui como salvos, como agradecidos, ter um coração limpo. E Jesus ele morreu na cruz, devemos ser agradecidos por isso. Jesus ele nos dá a vida, nos dá a salvação, nos dá a alimentação e temos que ser gratos por isso. Devemos exercitar essa gratidão a cada dia pelas pessoas que nos rodeiam, pelas pessoas que nos beneficiam e também para com Cristo, que o maior sacrifício e tudo demais Cristo fez por nós. Então devemos estar sempre exercitando a gratidão, porque se estamos vivos, se estamos com saúde, devemos unicamente ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Por isso temos que ter um coração agradecidos, que possamos verdadeiramente ter um encontro com Cristo, para que assim possamos ter um coração agradecido, para banir da nossa alma toda e qualquer ingratidão. Que Deus nos abençoe. Você ouviu aí a palavra muito poderosa falando sobre a ingratidão. E você hoje pode parar e meditar, refletir nos seus atos. O que você tem feito? Será que você tem sido grato? Será que você tem sido grato a Deus? Será que você tem sido grato a seus amigos? Porque tem uma frase que diz assim: o pior erro de um ingrato é o de afastar as pessoas que mais se importam com ele. Então, a pessoa que mais se importa com você é Deus. E Ele te dá muitas coisas durante o dia. Como essa história que a irmã contou sobre o garoto que estava insatisfeito porque não tinha recebido um presente. Mas ele estava com saúde, ele se alimentou, ele tinha o alimento. Então, não afaste Deus de você com sua ingratidão. Não afaste o Senhor de perto de você por causa da sua ingratidão. Seja mais grato a Deus. Levante de manhã e agradeça. Obrigado, Senhor, porque acordei com vida e respirando. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho com que me alimentar. Obrigado, Senhor, porque meus filhos estão com saúde. Então que Deus continue te abençoando e te guardando e te dando a vitória em nome de Jesus.